A direção do Internacional largou. O semblante, depois da derrota por 3-0 para o São Paulo, é de um time rebaixado. E na entrevista coletiva coloca um Abel Braga, que nada tem a ver com o que aconteceu durante todo o ano, para falar e justificar desse possível rebaixamento. E não bastasse tudo isso, a gente ainda teve apenas um pronunciamento do vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol. Além disso, o único jogador do Inter que de fato falou foi o zagueiro Vitão. E eu quero te contar um pouco mais nesse vídeo como que tá este bastidor do Internacional muito próximo de um novo rebaixamento. Mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa noite, colorados, ou bom dia, não sei que horas tu tá assistindo esse vídeo, começando aqui com novas informações do Internacional. E só antes de começar esse vídeo, por mais que o Inter não esteja ajudando, eu peço para te deixar o teu gostei no canal, te inscrever se tu ainda não se inscreveu e ativar o sininho de notificações, assim, sempre que tiver conteúdo novo aqui do Colorado, tu sempre vai ficar notificado. Ponto é que depois dessa derrota por 3-0 contra o São Paulo, a situação do Inter no Campeonato Brasileiro basicamente já decretou um possível rebaixamento. Por o Inter não ser rebaixado para a segunda divisão, vai precisar vencer o Red Bull Bragantino e torcer para o Vitória não vencer a sua partida contra o São Paulo dentro do Barradão e, além disso, torcer para Fortaleza ou Ceará perderem um dos dois os seus jogos. Se esses resultados paralelos acontecerem, que até é possível de acontecer, e o Inter, que é o mais difícil, ganhar do Bragantino, o Colorado se permanece na primeira divisão. Mas a chance de tudo isso que eu falei acontecer, de fato, ela é muito pequena. E o grande ponto é que quando a gente olha o bastidor do Internacional, diferente das últimas partidas onde todo mundo acreditava que ainda era possível não ser rebaixado, agora o cenário já é completamente diferente, porque já dá para ver nitidamente que o Inter está assumindo um possível rebaixamento. Primeiro, colocando Abel Braga como a única figura que de fato falou sobre o jogo e que teve uma entrevista coletiva, já que o Bisol foi apenas um pronunciamento. E Abel Braga, primeiro, que ele não tem culpa nenhuma do que está acontecendo com o Internacional. E segundo o próprio, e até dá para utilizar essa frase dele, a vinda do Abel Braga, ela poderia imaginar uma mínima melhora para o time do Inter, e o próprio disse que isso não aconteceu nesse momento. Chega até a ser covarde a gente falar do Abel Braga e fazer algum tipo de cobrança. Mas o próprio Abel disse que o Inter está sendo rebaixado também passa por ele, que ele assumiu essa responsabilidade e que não foi o Inter do Roger Machado, o Inter do Ramon Dias. Além desses dois, também foi o Inter do Abel Braga. Ele disse que ele também tem uma parcela neste possível rebaixamento. Ele disse que ele aceitou isso, ele não estava de bobeira em casa e do nada veio aqui para Porto Alegre. Ele aceitou este momento de emergência e que sim, ele também faz parte do rebaixamento, e isso na visão do próprio Abel Braga. Ele também fez análise do jogo, né? Disse que, primeiro, o ponto-chave da derrota do Inter foi o Inter ter perdido muitos duelos. O Inter quase não ganhou duelos. Os confrontos no X1, quase todos ou todos o Inter perdeu. E ele disse que isso foi o ponto-chave. Quem diria, né? A gente fala isso há tanto tempo de um time que é fraco, que não consegue ganhar duelos, que fisicamente carece muito. E agora, né, o Abel tendo essa primeira oportunidade de treinar o Internacional, ele percebe que de fato isso é verdade. Além disso, outras das coisas que a gente também consegue perceber e que o Abel também diz é que, primeiro, a última rodada, e ele repete isso várias vezes, é pela honra. Se a gente não conseguir os resultados paralelos, a gente precisa jogar o jogo contra o Bragantino pela honra, pelo tamanho dessa camisa e pelo tamanho que é o Internacional. E aí, quando ele até foi perguntado também sobre a questão da postura do time, ele disse que durante a semana o time treinou de uma forma, ele estava muito esperançoso, a preparação ela foi muito boa e o que aconteceu no jogo contra o São Paulo foi algo que, assim, foi quase um banho de água fria na visão dele. O segundo gol ali nos acréscimos, que tem um desvio, ali mata completamente a partida. Até diz que no segundo tempo o Rafael faz boas defesas, isso de fato é verdade. E de novo para no Inter perdendo gols, que é algo que já tinha acontecido contra o Santos. E ali aquele empate contra o Santos de fato sacramentou, né, esse encaminhamento de rebaixamento, mas a gente nem deveria falar tanto do Abel Braga porque ele de fato não é o principal fio condutor desse rebaixamento. O fio condutor é a direção. E quando a gente esperava que poderia ter uma entrevista coletiva, o que a gente tem é apenas um pronunciamento do José Olavo Bisol. Primeiro, chamando a torcida para o jogo contra o Bragantino, não na figura de CPF ou da figura da direção, mas sim da instituição.
chamando para apoiar a partida contra o Red Bull, que venceu hoje com tranquilidade por 4-0 a equipe do Vitória, fez uma baita atuação, inclusive com o Eduardo Sacha indo muito bem. Mas o grande ponto do José Olavo Bisola, ele disse que esse é um momento de muitos debates, de muitas reflexões, ele começa a ser até como um poeta, né, ali nas frases dele, mas fala também de que de maneira inadmissível a postura que o time teve, fala que a segunda comissão técnica que percebe que tem um trabalho bom durante a semana e no jogo o time não consegue desempenhar, é a primeira vez que ele faz de fato uma crítica aos jogadores e demorou 37 rodadas para isso acontecer. Isso diz muito, né, sobre o que é um vice-presidente de futebol do Internacional. E de fato ele não falou nada mais importante. O que a gente teve de mais forte foi a entrevista do Vitão após o jogo, pedindo várias vezes desculpas. O Vitão ainda disse que é possível o Inter não ser rebaixado, que acredita nesse não rebaixamento. E a gente sempre sabe que o Vitão foi um dos poucos jogadores do Inter que colocou a tapa, um dos pouquíssimos jogadores, não digo único, talvez ele mais um ou dois, que a gente pode tirar desse rebaixamento, mas confere o que disse o zagueiro colorado. O fato é que o Inter já se apresenta amanhã, o Inter retorna de Santos para São Paulo, de São Paulo para Porto Alegre. Nesta quinta-feira, o Inter já inicia trabalho para o jogo do domingo, às 4 horas da tarde, contra o Bragantino. Volto a dizer, o Bragantino, ele meio que só tá para cumprir tabela agora no Campeonato Brasileiro, porque com a vitória do São Paulo, mais ou menos já garantiu a 8ª colocação e uma chance de ir para a Copa Libertadores. Porém, o Bragantino ele vai brigar ali no máximo por uma posição um pouco mais acima, mais abaixo, mas nada muito forte. O grande ponto é que o Inter precisa vencer o Bragantino e torcer por alguns resultados paralelos, sendo, de novo, vou repetir, o Vitória não pode vencer o seu jogo, o Vitória precisa empatar ou perder a sua partida para o próprio São Paulo, que hoje ganhou do Inter por 3-0. E o segundo resultado que precisa acontecer é ou o Ceará perder para a equipe do Palmeiras, ou o Fortaleza empatar ou perder o seu jogo. Esses resultados paralelos que precisam acontecer para o Inter não ser rebaixado. Sejamos sinceros. A chance mais fácil nesse momento seria os resultados paralelos acontecerem, o mais difícil de fato é a vitória do Inter contra o Bragantino, que já deu para perceber que o Inter é um time que tem muitas dificuldades de vencer uma partida e tanto que faz muito tempo que não consegue ter uma, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e fui!